Diante da dificuldade da seleção brasileira de entregar um bom futebol, será que o esquema com 3 zagueiros é a solução? Como funcionaria nessa atual geração? Quais os pontos positivos e negativos? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na seleção brasileira. Começando pelos pontos positivos, o mais óbvio, porque é bom ter 3 zagueiros numa seleção, principalmente na geração atual. Bom, o primeiro ponto é que nós temos excelentes zagueiros e zagueiros que ajudam a você ter um modelo de jogo nesse estilo. E eu cito exemplos, nós temos zagueiros bons destros e canhotos, além de laterais que podem fazer a função, como o Danilo. Apesar que sei que muita gente não gosta do Danilo, mas como zagueiro ele poderia ser útil. Mas vamos aqui, destros, nós temos o Bremer, o Marquinhos, o Éder Militão. Na esquerda nós temos o Murilo, Beraldo, Gabriel Magalhães. Tô citando só seis, sem contar o Danilo, que aí seriam 7. Então você tem elenco e jogadores para fazer essa função. Jogadores que conduzem bem a bola, que conseguem achar passes entre linhas. Então você ter um esquema que te coloca com jogadores de alto nível, que o Brasil tem, né? Zagueiro, eu acho que é uma das posições que nós estamos mais tranquilos em relação ao futebol mundial mesmo. Nós temos zagueiros de alto nível e zagueiros que sabem jogar com bola e que são velozes, que conseguem cobrir grandes partes do campo. Então, o primeiro ponto positivo é esse. Nós temos zagueiros para atuar nesse esquema. Outro ponto positivo, nós não temos laterais muito confiáveis. O Brasil está com uma enorme dificuldade de achar um lateral esquerdo titular. O Arana ainda não se encontrou na seleção brasileira. O Dorival tenta outros nomes, mas por enquanto tem essa dificuldade e até mesmo de encaixe com o Vinícius Júnior pela esquerda. No lado direito, o Danilo tem sido titular, mas também não convence. O Ian Couto tá amadurecendo, mas também é um cara muito ofensivo. E aí, justamente, outro ponto positivo de jogar com 3 zagueiros seria a possibilidade de ter alas. E nós temos jogadores que estão acostumados com essa função. Cito Samuel Lino, que muita gente pede na seleção brasileira, mas o Samuel Lino ele joga como um ala, e aí com o esquema de 3 zagueiros, a gente poderia colocar o Samuel Lino na ala esquerda. O próprio Guilherme Arana, no Atlético, quando o time tem a bola, ele joga como ala pela esquerda, então também não seria nenhum bicho de 7 cabeças para o Guilherme Arana. O Ian Couto jogou numa formação com 3 zagueiros no Girona na temporada passada. No Dortmund agora é uma linha de 4, então ele está se adaptando, mas também conhece muito bem o esquema tático. Voltando para a esquerda, o próprio Carlos Augusto, que joga na Inter de Milão, ele pode jogar tanto como um terceiro zagueiro pela esquerda, quanto um ala pela esquerda, um pouco mais defensivo do que os outros, mas também está familiarizado com o esquema. O Wanderson joga numa linha de 4, mas é um lateral ofensivo, também poderia atuar pela ala direita, sem contar a possibilidade de você escalar um meia e depois fechar com uma linha de 4, um ponta na verdade. Então você tem aspectos que te fazem pensar, pô, será que não seria uma boa a seleção brasileira jogar com 3 zagueiros? Outro ponto também é que a gente não tem nenhum grande meia, então você alterar a formação, sair do 4-2-3-1, que é o que o Dorival tem utilizado mais na seleção, e passar para 3-4-3, por exemplo, não vai ter problema. Você pode jogar o Paquetá como segundo volante e aí você deixa os pontas um pouco mais centralizados, o que também seria tranquilo, mas eu vou chegar lá como que funcionaria na atual geração. Mas ao meu ver, esses são os principais pontos positivos. A gente tem jogadores para atuar nesse esquema tático, tanto defensivamente quanto ofensivamente. É um esquema que se adaptaria, ou melhor, os jogadores se adaptariam muito bem a esse esquema. Agora, também tem os pontos negativos. Quais são eles? Primeiro, a gente não achou sequer um time titular, um time que convença com uma formação que o Dorival já está acostumado. Será que ele teria tempo de treinar, de fazer os movimentos, sendo que nem com o tempo que já teve ele conseguiu com outro esquema tático? Tenho minhas dúvidas. Outra questão, o Dorival não é um cara que é muito acostumado a usar 3 zagueiros. Não é, então assim, não adianta a gente ficar pedindo também, sendo que não faz parte do repertório dele. Eu até pesquisei para ver se tinha alguma coisa nesse sentido. Pode ser que ele tenha jogado, acho que no São Paulo ele jogou uma vez ou outra com 3 zagueiros. A saída de bola dele já é com 3 zagueiros, mas não é um esquema que ele utiliza muito. Então, teria essa dificuldade talvez de adaptação, precisaríamos de um novo técnico, sei que muitos querem isso, mas não é a realidade de agora, então teria esse problema. Outra questão, nós temos excelentes pontas que estão acostumados a atuar pelas laterais.
pelas pontas mesmo, sim. Por exemplo, o Savinho e o Estevão. Só que são jogadores muito jovens e os que estão mais prontos, eles já estão um pouco mais acostumados a atuar por dentro, né? É que eu tô mesclando um ponto negativo com um ponto positivo. O ponto negativo é isso, que você pode... O Vini, pra mim, a melhor versão dele é mais na ponta. O Rafinha agora tá jogando muito por dentro. O Rodrigo tá acostumado a jogar por dentro, mas se por outro lado você tem o Savinho e o Estevão, entre outros, que eu não me vem à cabeça agora, o Luiz Henrique, que estão mais acostumados a atuar como os pontas. Mas, ao meu ver, valeria a pena você ter essa mescla, justamente porque o Vini e o Rodrigo já estão mais acostumados a atuar por dentro, então eles sendo esses pontas fechando por dentro, não seria nenhum problema ao meu ver. Então vamos lá, como que funcionaria nessa atual seleção brasileira? Bom, já disse, o trio de zaga provavelmente seria Militão pela direita, Bremer por dentro e Gabriel Magalhães na esquerda. Você tem um trio de zaga forte, rápido e com boa saída de bola. Nas alas, provavelmente Ian Couto pela direita e Samuel Lino na esquerda. Você tem André e Paquetá, o Paquetá podendo ser esse box-to-box e tendo o Bruno Guimarães como possibilidade de entrar. E aí, o Vini Júnior e o Rodrigo como ponta centralizando, deixando os corredores um pouco mais para os alas, mas também com essa possibilidade de ir para o corredor e aí os pontas puxarem para dentro. Você teria a possibilidade de ter o Savinho ao lado do Ian Couto pela direita, se quisesse atuar com o Rodrigo como falso 9, por exemplo, e o Endrick na frente. Tem uma outra possibilidade, pode ser o Rodrigo por trás do Vini e do Endrick, por exemplo. E quando o Neymar voltar, pode ser Neymar, Vini e Rodrigo. Tem muitas possibilidades nesse esquema e eu acho que funcionaria bem nessa atual geração da seleção brasileira. No momento defensivo, você pode recuar os 5, o Rodrigo e o Vini fechariam, você jogaria então com 5-4-1 no momento defensivo, ou até mesmo num 5-3-2, você puxa só o Rodrigo e deixa o Vini e o Endrick mais na frente, por exemplo. Ou você pode jogar com 4, você puxa só o Ian Couto para fechar a zaga pela direita, o Gabriel fecha a zaga pela esquerda, o Samuel Lino e o Rodrigo fecham as alas. Então tem possibilidades defensivas também, esse esquema te proporciona, que não mudaria muito o esquema do Dorival. Se você quiser atuar numa linha de 4 defensivamente, ok, não seria um problema. E dentro disso, você ainda tem a possibilidade de, por exemplo, escalar o Savinho na ala esquerda, deixa o Ian Couto na direita, o Ian Couto fecha a linha de 4 no momento defensivo, e aí você tem o Savinho e o Vinícius Júnior do mesmo lado, porque aí você vira um ataque rápido, com drible e com muita triangulação, com jogadas verticais. Seria um lado poderosíssimo do Brasil. Você tem essa possibilidade, ou seja, sem alterar muito a escalação, só de posicionamento, você tem essa possibilidade de jogar com 3 zagueiros da mesma forma. São coisas que o Dorival poderia pensar, mas agora eu chego no finalmente, né, que é a pergunta do vídeo. É a solução para a seleção brasileira? Cara, eu acho que precisa ser testado em breve, mas, ao meu ver, esse não é o momento ideal. Agora, eu tô gravando esse vídeo antes dos jogos contra Peru e Chile. Não vejo o Dorival fazendo isso, primeiro, pela questão tática que eu já disse, dele não ter utilizado muito esse esquema durante a carreira. Levaria tempo, provavelmente, para fazer esse time se adaptar a esse esquema. Então, eu quero ver a seleção brasileira com essa formação, claro que eu quero, mas é a solução para esse momento? Eu acho que não. Porque o Brasil primeiro precisa encontrar um time, encontrar um jeito de jogar para depois começar a testar variações. E aí, se por exemplo, a formação com 3 zagueiros começar a funcionar melhor, beleza. Mas aí você fala, pô, Samuel, mas não tá funcionando do jeito que tá, será que não é a hora de mudar? Cara, mas se não tá funcionando do jeito que tá, será que mudar assim de uma hora para outra num esquema que o Dorival não conhece vai ser melhor? Bom, e eu tenho minhas dúvidas. O fato é que tem muitos pontos positivos e negativos. Acho que se o Dorival optasse por isso e fizesse isso logo na próxima data FIFA, ok, ótimo, significa que ele tá procurando maneiras diferentes, mas ao meu ver, o Brasil tá começando, tentando criar um estilo de ataque, já encaixou um pouco mais defensivamente. Para você ter movimentos coordenados e criar nesse momento de instabilidade, vai ser um pouco mais complicado. Por isso, eu não testaria nesse momento, mas acho que sim, pode ser uma solução para o futuro e não descarto a gente chegar na Copa de 26 com esse esquema, justamente pelas opções técnicas e pelo estilo de jogo, pelas características dos jogadores que a gente tem. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, que ajuda muito o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E se você é novo por aqui, se inscreva para receber mais conteúdos sobre a seleção brasileira. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.